Queridos e amados irmãos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa chegar até você nesta hora, transbordando mente e coração, de maneira que a paz esteja estabilizada nesta noite, em seu coração, em seu lar e em sua família. Assim nós iniciaremos o culto em seu lar, o culto da família central de Praia Grande. E é com alegria que nós, neste momento, entramos na presença de Deus em oração. Eu convido a todos a curvarem a sua cabeça, fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para prestar um culto a Ti, para abrir o nosso coração, Senhor, e externar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque Tu tens sido o Deus bondoso, o Deus zeloso para conosco. O Senhor tem cuidado de nós com a Sua presença, com as Suas provisões, e somos beneficiados, somos alimentados, e apesar das lutas, dos problemas que nos cercam, também somos confortados e protegidos. Aleluia, Jesus! Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Aceita, Senhor, o nosso culto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, porque o Senhor tem sido esse Deus zeloso e nós cultuamos a Ti. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos deste dia, também pela nossa irmã Bárbara, lá nos Estados Unidos, que foi operada daquele problema que lhe ocorreu, mas que agora ela está sob os cuidados da família que cuida dela lá, Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida de seus pais, de seus familiares aqui no Brasil. E abençoa todos nós, seja com a irmã Madalena, a tua serva, já na idade avançada, que nem sai mais da cama, Senhor, mas que Tu visite ali neste momento, com a Tua presença consoladora, fortalecedora, e dê a Tua paz. Também os familiares da irmã Neide, que perdeu o seu ente querido nestes dias, console os seus corações, as suas vidas, restabelece a paz, ó Deus, na vida deles. E também seja comigo, Senhor, com a Tua serva, a pastora Miriam, nós que também temos o nosso filho à distância, que o Senhor também dê a sua proteção a ele, tanto ao Gabriel quanto a Jéssica, o Gilfrido, e todos nós temos um ente querido distante. Visita-os, ó Deus. A minha mãe, lá na Bahia, que está com 90 anos, a minha sogra com 97 anos, lá em Recife, os parentes, os nossos irmãos aqui na Praia Grande, irmãos tanto do povo Teu, Senhor, do chamado povo de Deus, quanto também os nossos irmãos da família central de Praia Grande. Oh Deus, abençoa, Senhor, e abençoa a nossa nação brasileira, o nosso presidente Jair Bolsonaro, seja com ele no comando da nação, para que vai bem, como tem sido, Pai. As pouca coisa que ele conseguiu fazer em prol da nação, que tem sido muito bom. Graças a Deus. Fica conosco, Pai. Aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós louvamos a Deus nesse momento, pela Sua presença conosco, porque Deus tem sido esse Deus maravilhoso, zeloso, e a gente
dá glórias a Deus, né? E esses dias passei aqui na casa do irmão Hércio e da irmã Cleonice, e ele com o bracinho machucado, né, que levou um tombo lá no sítio, e pastor, canta aquele cântico lá, né, que estou com saudade dele. Eu falei, mas que cântico, meu irmão? É um cântico que fala assim, lá lá, lá lá, lá lá, lá lá, e parece que eu captei a mensagem. Eu falei, é o hino que fala sobre o amor de Deus, né? Senhor, meu Deus, quando maravilhoso. É esse pastor. Então, querido irmão Écio, nós vamos cantar aqui esse hino para Deus e também para apaziguar aí a sua saudade. Tá bom, querido irmão? Que todos louvemos a Deus. Cantemos. Senhor meu Deus, quando eu maravilho
vamos ler neste momento um texto muito conhecido de todo o povo de Deus, que é o Salmo 23. O título deste salmo na Bíblia chama a atenção para a felicidade de termos o Senhor como o nosso pastor. Ou seja, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então, isso já é o bastante para sermos felizes, tendo aqui o Senhor como o nosso pastor. Glória a Deus por isto. E assim, o salmista escreve este poema, que é também um cântico. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante-me na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que texto lindo! Apesar de bastante conhecido, nós já podemos falar, sem mesmo olhar na Bíblia, de tanto falar que já ficou gravado em nossa mente, nosso coração. Mas todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, a gente fica embevecido, fica admirado da beleza e também do conteúdo desse salmo para as nossas vidas. O quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é zeloso para conosco, para com seu povo, para com aqueles que se submetem à sua égide, que estão sob os seus cuidados. Aceita os cuidados dele e vive feliz de acordo com aquilo que Deus tem preparado para nós. Veja que em seu mais belo cântico de confiança, o rei Davi retrata aqui o Senhor como sendo o grande pastor que provê as necessidades de suas ovelhas e também as protege. Então, nós aqui até o verso 4, nós temos aqui este grande parecer, de maneira que nós, só nesses primeiros 4 versículos, já podemos dar-nos por satisfeitos em termos este Deus provedor, zeloso e protetor daqueles que invocam o seu nome. Então vejamos que o Senhor, como sendo um hospedeiro bondoso, que protege e provê abundantemente em favor de seus hóspedes, os versos de 5 a 6, então o salmista mostra que nos cuidados de Deus envolve a manifestação de sua graça e amor para com seu povo, preparando sempre boas coisas. Jesus fala lá em Mateus 7, os versos 7, 14, por aí, ele diz:
Se vocês, que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o vosso Pai Celestial dará coisas ainda melhores. Deus prepara coisas boas, coisas ainda melhores do que aquelas que os nossos pais preparou para nós, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, nos preparando para uma vida familiar, para uma vida profissional, para o futuro. Deus, irmãos, é um Pai por excelência. É esse Pai também, um Deus zeloso, um Deus provedor. E Jesus foi o primeiro na Bíblia a tratar Deus como Pai e nos ensinar a orar a Deus como sendo o nosso Pai, o Pai Celestial. Então vejamos que o Deus que prepara sempre o melhor é o mesmo Deus que se preocupa com o paradeiro e o destino do homem. Quer dizer que Deus vê as nossas necessidades momentâneas, esse momento que passamos, o pão de cada dia, os recursos para a saúde, para a moradia, o transporte, a segurança, enfim, aquilo que nós como seres humanos necessitamos, o Senhor já prepara para nós, já tem preparado e continua preparando, mas Ele vai ainda adiante de nós. Deus que conhece o nosso futuro, então Ele já começa a preparar coisas para nós. Por exemplo, eu não sei como será o meu amanhã, a minha quinta-feira, amanhã eu não sei o que vai acontecer, e Deus já prepara para mim. Ele permita que eu deite e durma em paz, que eu descanse nessa certeza que Ele já está preparando o meu amanhã. Quando eu falo aqui o meu amanhã, eu estou falando do meu destino, do seu destino, o que vai acontecer com a gente. Deus já está preparando para nós. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque apesar de não sermos merecedores desta graça e desse cuidado, Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de você. Isso não quer dizer que para esse cuidado de Deus acontecer, que nós já precisamos estar aureolado, com uma auréola na cabeça, separado de tudo lá em cima. Não, irmãos. Deus sabe que nós somos falhos, pecadores, somos necessitados. E Deus nos abençoa, não é porque nós somos merecedores, mas é porque nós precisamos, nós necessitamos, e Ele conhece as nossas necessidades e é um Deus bondoso para nós. Assim, proponho-me a falar nesta ministração sobre os cuidados preparativos de Deus nesta manifestação de seu amor para com todo o seu povo. Aqui eu faço uma pergunta. De acordo com a exposição do salmista, no Salmo 23, o que Deus preparou para nós? O que Deus preparou para você, meu irmão? O que Deus tem preparado para a sua igreja? O que Deus tem preparado para com seu povo na face da terra? O que Deus está preparando para a nossa nação, para a nossa igreja? Primeiro,
Deus prepara um corpo para o sacrifício. O apóstolo Paulo diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Antigo Testamento, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus em relação a Caim. Ele colocou sobre um altar um cordeirinho e imolou aquele cordeiro, fez um sacrifício para Deus na sua intenção mais pura. Ele queimou. E nessa intenção que aquele cheirinho chegasse às narinas de Deus, ele fosse agradável o seu sacrifício. E a Bíblia diz que Deus o aceitou, que Deus ficou feliz. Nos dias de Abraão, Deus pede para Abraão dar o seu melhor, pede o seu filho. E Abraão, de acordo com a fé que ele tinha no seu Deus, ele leva o seu filho. E na hora de sacrificar o filho, Deus lhe prover um sacrifício. Deus dá para ele um cordeiro no lugar do seu filho, para que o seu filho continuasse a viver. E a partir daí, o povo de Deus, todo ano, voltava na casa de adoração, na casa de Deus, para prestar culto a Deus e a sua adoração, o seu sacrifício. E de acordo com as posses de cada um, levava ali o seu sacrifício. Uns levavam um touro, outros um cordeiro, outros uma pombinha, enfim, alguém levava uma coisa, ou levava alguma coisa, porque a palavra de Deus diz: não apresenteis perante ao Senhor de mãos vazias. É a palavra de Deus que diz isto. Aqueles que não concordam, aqueles que são mão de figa, que não querem adorar, que não estão dispostos a prestar essa adoração de Deus, discorda de tudo isto. Mas nós vamos pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. E veja que no Novo Testamento Deus dá o seu melhor. Ele dá o seu filho, como sendo, João Batista mesmo testemunha sobre isso, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus prepara ali um corpo para o sacrifício, para que nós não morrêssemos em nossos pecados, mas para que abrisse para nós uma oportunidade, uma porta para a salvação, para a vida eterna. E isto, queridos, é a manifestação da bondade de Deus para nós. O tema desta noite, a manifestação da bondade de Deus. O autor de Hebreus, em Hebreus 10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta feita do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ou uma vez para sempre, ou uma vez, de acordo com a versão. O texto diz, de acordo com a versão, nessa vontade, ou por essa vontade. Quer dizer, pelo favor de Cristo ter feito a vontade de Deus, ao tornar-se para nós um sacrifício pelo pecado do homem. Deus preparou em Jesus, e Jesus aceitou. E Paulo diz aos Filipenses que ele foi fiel à morte, e morte de cruz. Ele não voltou atrás. Ele foi fiel até o fim, para que esse plano de Deus, esse projeto de Deus se consolidasse sobre as nossas vidas.
o que Deus preparou para nós? Um sacrifício, um corpo, um sacrifício. Mas também Deus preparou um povo bem disposto, um povo forte, um povo corajoso, um povo animado, que testemunha, que prega, que louva, que glorifica, que clama. Um povo que se manifesta em favor do bem, da própria nação, da igreja, sobre a vida dos necessitados. O evangelista Lucas, no seu evangelho, no capítulo 1, verso 17, diz assim: e irá adiante dele o espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto para o reino de Deus. O texto diz, no espírito e no poder de Elias. Isso não está dizendo que Elias reencarnou, que Elias voltou para fazer isso. Não. Quando a Bíblia diz aqui no espírito e no poder de Elias, isso quer dizer que o severo profeta, olha aí, que o severo profeta Elias repreendeu o idólatra rei Acabe de Israel, de acordo com 1 Reis 21, 17 a 24. Então, Elias pregou corajosamente, severamente, o arrependimento, como também João Batista viria a fazer o mesmo aos fariseus, com aquele mesmo espírito de Elias, com aquela mesma coragem, com aquela mesma braveza, aquela severidade. É isto que é um povo, fala de um povo bem disposto, um povo corajoso, que hoje nós representamos esse profeta Elias, esse João Batista, ou quem sabe, o sacrifício de muitas vezes dar as nossas vidas em resgate pelo povo de Deus, que Jesus já fez, mas que nós aceitemos isso, irmãos, como uma realidade para nós hoje. Fomos resgatados das trevas para a luz, para sermos um povo abençoador. O que Deus preparou para nós. Terceiro, Deus prepara um lugar para os seus. Deus não vai deixar a gente aí perdido nesta vida. Não. Por mais que os problemas nos cercam, as incertezas, o medo, os anseios, Deus prepara um lugar para os seus filhos, para o seu povo. João 14, 2, a partir do verso 1, vamos dizer assim, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa palavra, morada, que se lê neste texto, ela reaparece no mesmo capítulo, nos versos 23, e refere-se à habitação de Deus no crente. Deus que habita em nós. Deus prepara um lugar em nós para que o Espírito Santo possa habitar em nós, e nós habitaremos em Deus, e haverá uma junção, um fundimento entre nós e o nosso Deus. Como na oração sacerdotal de Jesus,
em João capítulo 17, quando ele diz, ele ora o Pai, para que esse povo seja um em nós, como eu sou um em tu, ó Pai, que eles sejam um em nós. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, neste verso, desta habitação, preparar esse lugar, essa moradia, essa habitação. Então essa palavra, moradia que se lê, fala da habitação de Deus no crente, e o crente em Deus. O que Deus preparou para nós? Quarto, Deus prepara não apenas uma morada, mas também uma cidade para o seu povo. Quantos dos nossos entes queridos já partiram para a eternidade e ficamos com saudades? Mas Deus nos dará a oportunidade de nos reencontrarmos numa cidade santa, num lugar onde também estão preparada ou está preparada para estarmos juntos na glória de Deus. E ali veremos primeiramente o nosso Senhor, o nosso Salvador. Veremos os nossos entes queridos, a mãe, o pai, o irmão, o filho, o avô, a avó, aqueles que partiram no Senhor. Que coisa boa, que consolação maravilhosa para o seu povo. O autor de Hebreus, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, o verso 16 diz: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, um lugar tremendo, um lugar maravilhoso para nós estarmos juntos na glória do Pai. O que Deus preparou para nós? Quinto, Deus prepara uma salvação para aqueles que invocam o seu nome, para aqueles que creem, para aqueles que o aceitam em sua vida como seu Senhor e o seu Salvador. É o que Lucas escreve no seu Evangelho, Lucas 2, 30 a 31. Diz assim, essa é uma história bonita, quando Jesus chega e Simeão, um dos anciãos da igreja, é levado pelo Espírito à igreja, e naquele momento que ele entra, Maria e José estão ali, levando Jesus para ser apresentado no altar do Senhor. E quando aquele homem de Deus contempla isto, ele corre para Maria e para José, toma Jesus ainda um bebezinho em suas mãos e eleva diante do altar e apresenta a Deus e diz: ó Senhor, agora tu pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E Deus revela então para Simeão, em seguida para Ana, a sua salvação. Deus preparou esta salvação para mim e para você, para aqueles que o aceitam, que recebem suas vidas. Nós estamos garantidos, irmãos, porque nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Por último, o que Deus preparou para nós? Deus prepara uma mesa para o seu povo diante dos seus inimigos, de seus adversários. Quem é o nosso maior inimigo? É Satanás. E Satanás será envergonhado, será tirado de diante de nós.
Deus nos separa, Deus nos dá esse livramento e prepara uma ceia, um banquete para nós. O Salmo 23, o verso 5 diz: preparas uma mesa perante-me na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O óleo na cabeça fala da unção, do Espírito Santo liberado sobre as nossas vidas. E o meu cálice transborda. A minha vida, o meu coração será transbordado desta graça, desta paz, desta unção. Como Paulo fala aos Filipenses, ele diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a nossa mente, a nossa alma, os nossos corações. É o desejo de Deus isso para nós. E concluindo aqui a nossa palavra, o Senhor prepara uma ceia para receber-nos na sua glória. Chegamos lá e o nosso bem-vindo no salão do banquete, na sala do banquete, uma ceia preparada para nós. Veja o que diz Jesus em Mateus 22:4. Ele diz: depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que a minha ceia já está preparada, os meus bois cevados já estão mortos, preparados, tudo pronto. Vinde às bodas, vinde às celebrações, a celebração da borda do Cordeiro. Vinde para o banquete. Esse é o momento final. Essa será a nossa recepção nas mansões celestiais. Dê glória a Deus. Assim, queridos, este salmo nos sugere este tema, a manifestação da bondade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus bendito e Pai celestial, nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua bondade infinita, pelo teu grande amor. Ó Deus, recebe a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão. Fica conosco, Senhor, a cada momento, nos dando paz em meio às pandemias e os pandemônios deste mundo, desta nação, que tem roubado as nossas energias, o suor do nosso trabalho, os nossos sacrifícios. Fica conosco, Senhor. Que as consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre nós, trazendo a Tua paz, que excede a todo entendimento, e fazemo-nos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós estamos encerrando aqui o nosso culto e queremos lembrar aos irmãos que nas nossas ministrações, ou seja, o nosso culto em seu lar, no domingo, já fizemos pela segunda vez lá na igreja. E ali nós temos o grupo de louvor, que alguns irmãos queriam ouvir o nosso grupo, né, a nossa banda, com saudades. Estamos fazendo. E nesse último domingo nós tivemos também a presença da irmã Dalva e a irmã Rose, né, Miriam, o nome? Rose. A irmã Dalva e a irmã Rose. Elas são intérpretes de Libras. E ela está fazendo com muito carinho esse trabalho para transmitir também o nosso culto, pelo menos o de domingo, para surdos, tá? Os deficientes auditivos, assim que fala, nós estamos falando coisa errada aí, viu? Para os deficientes auditivos. Se você conhece alguém que tem essa deficiência, então convida essas pessoas para que elas possam ouvir a palavra de Deus. Mas também você pode fazer, sabe o que, queridos? Compartilhar essas ministrações em seus grupos sociais, tá bom? Tanto no Face como em outros meios sociais, Instagram, etc e tal.
E nós também disponibilizamos a nossa ministração no YouTube, tá? Aí você chega lá no YouTube, digita a palavra Pastor Reinan, não é Pastor Renan. Pastor Renan tem muitos. Agora Reinan só tem eu, viu? Pastor Reinan, esse é o nome do nosso canal. Você digita Pastor Reinan, clica lá, o cursor em cima da minha foto, aí abre a minha página. E ali estão as nossas ministrações. Aí você se inscreve em nosso canal e dá um like lá, faz um comentário, porque eles querem que façam isto. E também aciona lá o sininho para vocês receberem a mensagem. Tá bom, queridos? Faça isso, é bom para mim e para todos nós, para que a palavra de Deus seja feita, seja levada aos 4 cantos da terra. Que Deus assim nos abençoe. E aqui fica o meu beijo para você, fica o meu aperto de mão e meu abraço bem apertado e carinhoso para você. E a pastora dará também a sua saudação. Um beijo a todos vocês, uma boa noite. Viu? Glória a Deus. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim comigo. Que a bondade infinita do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e até sexta-feira, às 20 horas, no Facebook e no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.